Graças, paz, irmãos, mais um dia, estamos na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje nós estaremos lendo capítulos 24, 25 e 26 do livro do profeta Jeremias. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 24 está escrito: Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-lhe o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nessa terra, e os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde arrojei. E enviarei entre eles a espada, e a fome, e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Capítulo 25. A palavra do Senhor que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vos anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-ei em espanto e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, o som das mós e a luz de candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles uns desertos perpétuos. E trarei sobre esta terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações, porque também deles se servirão muitas nações,
e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os meus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei de beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém e as cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê, a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e de Asquelon, e de Gaza, e Ecrom, e o resto de Asdod, e a Edom e a Moabe, e os filhos de Amon, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis de Média, e a todos os reis do norte, e os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra, e o rei Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará nos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os príncipes do rebanho, voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venha adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que lhe dissestes, não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Silo, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo
a Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizastes no nome do Senhor, dizendo: será como Silo esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram à casa do rei, da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moralista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós fizemos um grande mal contra nossas almas. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. E ouvindo isso, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens do Egito a Elnatã, filho de Acbó, e a outros homens com eles ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. E a mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não o entregassem à mão do povo para ser morto. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos lendo, se Deus assim permitir, capítulo 27, 28 e 29 do livro do profeta Jeremias. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim permitir.